Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 11 de fevereiro de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário. Vem comigo meditar e orar. No final desse vídeo, nós teremos ali um videozinho mostrando quem foi o vencedor do prêmio desse mês de fevereiro. Quem interagiu comigo até o dia 9 de fevereiro estava concorrendo, tá? Então, fiquem atentos lá se você interagiu comigo das perguntas que eu fiz e com certeza você estava concorrendo, pode ser um dos ganhadores, né? Então vamos comigo para a leitura sem mais delongas. Hoje nós leremos Êxodo capítulo 37 a partir do versículo 17 até o capítulo 39, versículo 31. Posteriormente, Mateus 25, do versículo 31 até o capítulo 26, versículo 5. Bora lá para a leitura. Êxodo 37, 17. O candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formatos de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas. As suas espivitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. O altar do incenso. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar o altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. O óleo sagrado e o incenso santo. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Êxodo capítulo 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas e pás, e bacias e garfos e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez.
Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco e de tábuas o fez. A bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação, o átrio e o reposteiro. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para as 100 bases, 100 talentos. 1 talento
para cada base. Dos 1775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar e as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo capítulo 39, de 1 a 31. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 obreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas obreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo fizeram o peitoral. De um palmo era o seu comprimento, e de um palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, às argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal,
e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofo azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla das sobrepeles fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a orla das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofo azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram à maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofo azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Mateus, capítulo 25, de 31 a 26, versículo 5. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 26, de 1 a 5. O plano para tirar a vida de Jesus. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos dos povos se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Encerramos nossa leitura por hoje. E o nosso versículo? Salmo 27, versículo 13.
Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agora nós vamos ali parabenizar os aniversariantes de hoje e na sequência você verá o vídeo com o sorteio do contemplado do prêmio de fevereiro. Bora lá comigo. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 11 de fevereiro de 2025. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados. Parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Meus parabéns especial vai para o Antony Macedo, em Tesouro, Mato Grosso. Vai para a Lena Pedroso, lá em Mirassol, São Paulo. Vai para a Sandra Niari, em Votuporanga, São Paulo. E vai para a Ana, esposa do Frederic, em Petrolina, Pernambuco. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês nesse dia. Eu quero orar por vocês. Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder ao Antony, a Lena, a Sandra e a Ana mais um ano de vida. Graças te damos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um desses aniversariantes. Rogamos as ricas bênçãos do Senhor sobre eles, Pai, em especial a bênção da salvação em Cristo Jesus, que é pela graça que o Senhor pode conceder. Pai querido, nós também rogamos dádivas de amor, de paz, de alegria, de contentamento, de sabedoria e discernimento, de saúde e prosperidade, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Rogamos também que eles tenham suas mentes transformadas, renovadas, para experimentarem, ó Pai, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Fiquem com o vídeo do sorteio. Deus é justo e bom. Vamos? Pessoal, então nós vamos fazer o sorteio das pessoas que interagiram comigo, das perguntas que eu fiz, tá? Algumas mandaram para mim no meu WhatsApp, outras responderam ali no nosso canal. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, tá? Então, quem participou foi a Eliene, a Hilda, a Cida, a Leila, o Salatiel, a Antoniela da Luz, a Cleusa, o Áquila e a Clésia, ok? Então, essas pessoas estão participando do sorteio. Eu vou sortear, é só uma pessoa, ok? Então, vamos sortear agora quem sairá ganhando agora esse prêmio. E o sorteado foi a Eliene Cordeiro. Parabéns, Eliene. Obrigada por interagir comigo aí no nosso canal. Isso é muito importante pro canal, tá bom, gente? Fiquem atentos aí, que eu não vou dizer mais quando vai ser sorteio, hein? Abraços, Deus abençoe todos vocês.